Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um Talk Fenagra e hoje nós temos um bate-papo muito bom, muito gostoso de falar com a Angélica Alves, é a nossa convidada de hoje. A Angélica é zootecnista especializada em nutrição e produção de animais não ruminantes, como peixes, aves e pet food. Tem uma grande experiência no mercado. E ela também, ela é formada pela Universidade de São Paulo, vai falar um pouquinho da gente, doutoranda em Ciências Animal, e pela empresa Minérios Ouro Branco, que inclusive estará na Fenagra. E, Angélica, prazer estar falando com você, e vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Obrigada pelas suas palavras, Daniel. Um prazer é todo meu. Agradeço muito a oportunidade, de falar um pouquinho sobre as fibras, na alimentação animal com vocês. Gostaria muito de te parabenizar, Daniel, por essa iniciativa dos Talks, também pelo Café com a Fenagra, que a gente já acompanha já tem um tempinho. Sempre com muita gente boa, falando na área da zootecnia, da nutrição animal como um todo. Parabéns, estou muito feliz de estar falando com vocês hoje desse bate-papo aqui. Como você comentou, eu sou zootecnista, sou formada pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Lavras, em Minas Gerais, onde eu também concluí o meu mestrado. Sempre trabalhei com essa área voltada para a ração, para a nutrição animal, geralmente focada na nutrição de não ruminantes, como aves, peixes, e atualmente eu estou finalizando o meu doutorado na Exalc, aqui em Piracicaba, onde eu trabalho com o uso de aditivos na ração animal. No ano passado eu entrei para a Minérios Ouro Branco, a MOB, que já é uma empresa bem consolidada no mercado e que havia decidido ampliar o seu portfólio, incluindo produtos e insumos na nutrição animal. E agora no mês passado, a gente lançou o nosso primeiro produto, que é o Ouro Fiber, que é um produto feito a partir de celulose purificada como fonte de fibras para as rações. Ótimo, Angélica. Foi uma boa apresentação aí para a gente conhecer um pouquinho de você, E agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a Minérios Ouro Branco, Não só na área de nutrição animal, mas a história da empresa, Os valores da empresa. Acho isso importante passar aqui para o nosso pessoal. Tá. A MOB, a Minérios Ouro Branco, é uma empresa que ela foi fundada na década de 60, está situada na cidade de São Paulo e já tem aí seus mais de 50 anos, É uma empresa, ela é especializada no beneficiamento e vendas de aditivos minerais, também das fibras celulósicas e na distribuição de especialidades químicas e também de pigmentos. A MOB, ela atende os mais diversos setores, tem uma grande amplitude de insumos, desde alimentos, no atendimento na área de alimentação, fármacos, cosméticos e também de adesivos e tintas de um modo geral. E a MOB, ela é uma empresa na minha opinião, de grande valor, desde o cuidado que ela tem com os funcionários, no acolhimento, de ouvir as necessidades de cada um e até na presteza, na ética que a empresa tem quando se trata dos nossos clientes. E a gente parte do princípio que o desenvolvimento sustentável, ele vai além das fibras que a gente produz, mas também na atuação da nossa empresa, desde o chão da fábrica até o escritório. E a MOB atende o Brasil todo? Ela atende o Brasil todo. Atende alguns países também na América do Sul, mas atende o país todo. Tá. Agora, falando um pouquinho mais da área da MOB de fibras, Eu queria saber um pouquinho, você falar um pouquinho das fibras, o que são fibras e quais são os tipos de fibras existentes no mercado e que a MOB atende, fornece, na verdade. Tá. A fibra,
ela é um nutriente que ela não está presente apenas na dieta animal, e também está presente na dieta humana. E, de modo funcional, a gente pode dividir as fibras alimentares em dois grandes grupos, onde a gente vai ter tanto as fibras solúveis quanto as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas podem ser metabolizadas pelo sistema digestivo do animal e elas podem ser utilizadas como um substrato para a microbiota intestinal. Então, a gente pode considerar as fibras solúveis como fibras prebióticas, ou seja, ela entra e ela é utilizada como substrato pela nossa microbiota. E o outro grupo, desses dois grandes grupos, são as fibras insolúveis, que não são digeridas pelo trato gastrointestinal, mas auxiliam no trânsito do alimento durante a digestão. E essa segunda categoria de fibra, de fibras insolúveis, é a qual pertence o ouro fiber, que é um ingrediente que a MOB produz em pó e é composto majoritariamente por fibras insolúveis de celulose, que são extraídas de madeiras de reflorestamento para o segmento pet food. Então, a MOB, ela produz a celulose para diversas categorias do mercado e ela tem essa celulose em pó, que é 95% de fibra, que atende diretamente o mercado pet food. Tá. Inclusive, esse ano nós vamos ter uma matéria, eu não lembro qual edição da revista Pet Food, que a gente vai Sim. falar de fibras. Eu vou pedir para Que legal. a nossa jornalista Lia para entrar em contato com vocês Por para favor. a gente fazer essa matéria. Que legal, Daniel. E por que a fibra ela é considerada um alimento funcional? Então, como alimento funcional, para a gente responder isso, a gente precisa entender primeiro o que é um ingrediente funcional na alimentação pet, por exemplo, que é o nosso foco, né? Os alimentos funcionais, eles são aqueles que, além das funções nutricionais, eles podem também produzir efeitos tanto a nível metabólico quanto fisiológico. Ou seja, ele vai produzir efeitos, além da nutrição, ele vai produzir efeitos benéficos ao organismo do animal, dependendo em diferentes fases da vida. Então, esse é o ingrediente funcional. Então, nesse sentido, as fibras, elas vão para além de proporcionar saciedade, né? Que geralmente as pessoas entendem. Um alimento rico em fibra, então ele sacia mais rápido. Então, não. Ele sacia mais rápido, mas ele também tem outras características que transformam esse ingrediente em um ingrediente funcional. E eles podem contribuir, por exemplo, quando a gente fala de pet food, ele pode contribuir tanto para a saciedade, quanto para a qualidade fecal desses animais e também vai auxiliar na saúde do trato gastrointestinal. Por exemplo, a fibra celulósica, ela é muito utilizada num nicho importante no segmento pet food, que é para animais obesos ou diabéticos. Para animais obesos, a celulose ela se destaca como alimento funcional devido à insolubilidade da fibra, né? Como eu havia falado, a celulose ela pertence a esse grande grupo de fibras insolúveis, e essa fibra insolúvel ela vai produzir a sensação de saciedade no animal por mais tempo, e com isso ela faz com que o animal tenha uma redução no consumo. Então é por isso que um alimento rico em fibras ele vai produzir saciedade por mais tempo e o animal tende a ingerir menos. Então, é muito indicado para esse nicho de mercado no segmento pet food para animais obesos. É importante você até esclarecer isso, né? Porque a gente percebe, né, uma mudança de comportamento, né, do tutor, né, do consumidor, né? Porque hoje ele se atenta, né, no rótulo, né, na embalagem, né, quais são os ingredientes que tem, né? Porque Exatamente. antigamente isso não existia essa preocupação e hoje em dia existe essa preocupação e tem que estar muito bem descrito ali na embalagem, e é um poder, isso serve como um poder de decisão da compra, né, do Exatamente. pet food. Exatamente. Agora, Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das vantagens, né, do uso de fibras, né, na alimentação animal, no pet food, né,
e esses Uhum. benefícios insolúveis, né, dos produtos para pet food. Sim. Eu acho que o primeiro benefício que eu vejo, né, assim, que é o mais conhecido das fibras, com certeza é a questão nutricional e o balanceamento nutricional da formulação. Ou seja, eu tenho um ingrediente na minha ração que fornece a porcentagem de fibra ideal para o meu animal, a porcentagem ideal que eu quero presente naquela formulação, sem que ocorra um desbalanço no aporte energético da ração. Por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei com. Eu formulei uma ração para peixes, que foi o meu trabalho no doutorado, eu trabalhei com tilápia, e eu queria uma ração que tivesse 4% de fibras, mas eu não conseguia fechar, porque cada vez que eu colocava um pouco mais, no caso de farelo de trigo, que eu tinha presente na minha ração, cada vez que eu colocava um pouco mais de farelo de trigo, eu tinha um acréscimo calórico muito alto. Então, a minha ração desbalanceava. Mas aí, no momento que eu coloquei um pouco de celulose, um pouco de fibra, da celulose que é pura e que não tem esse acréscimo de ração, eu consegui trabalhar com mais facilidade. Então, para mim, o primeiro benefício de se trabalhar com a fibra de celulose pura é isso, é você conseguir colocar a quantidade de fibra que você deseja sem ter que mexer no aporte energético daquela ração. Esse, para mim, é o principal benefício de se trabalhar com a fibra. É um ingrediente com alto teor de fibra e a celulose, por exemplo, ela é capaz de fazer isso. A gente acrescenta sem ter que mexer no aporte energético da ração. Agora, quando eu falo para cães, as fibras, elas também possuem, além desse papel de incluir essa quantidade de fibra na ração sem mexer no aporte energético, a celulose ela também vai ter um papel tecnológico, que vem sendo muito utilizado para auxiliar na textura e na dureza de snacks para cães. Ou seja, eu coloco a celulose e no snack, e com isso faz com que os animais tenham que fazer mais força para morder o alimento, e isso contribui para auxiliar na limpeza dos dentes do animal e também na eliminação de tártaro. E pode falar. Não, esse uso das fibras, né, e da celulose que você está explicando para a gente, ela vai para todos os tipos de ração, ou seja, ela vai para a ração mais básica, né, de combate, que alguns falam, né, e temos a premium, super premium. Usa em todas. Usa em todas. Para pet food, sim. Isso falando de pet food, né, eu vou ter, sim, o uso da fibra insolúvel. Quando eu falo de animais de produção, para suínos, para aves, para peixes, eu vou ter uma redução na quantidade de fibra insolúvel. Não que eu não possa usar fibra insolúvel, eu posso. Tanto é que no meu doutorado eu usei. Como é uma quantidade muito pequena, tá tudo bem de ser usado. Mas o que eu vejo nas fábricas é o uso da celulose combinada com outras fibras, ou com uma fibra prebiótica, ou com algum outro tipo de fibra que tenha uma característica de solubilidade para que ela seja fermentada no trato gastrointestinal do animal. Então, os cães e gatos, eles podem digerir a celulose, então. Sim. Além disso, para gato, além de auxiliar na composição dessa dieta balanceada, as fibras insolúveis, elas vão ajudar a eliminar fisicamente as bolas de pelo, que são formadas no estômago e no intestino dos gatos. E auxilia também a melhorar a estabilidade e homogeneização, dando mais consistência para o alimento, principalmente para aqueles alimentos pastosos, né? Para que esses alimentos não sofram a separação de gordura e colágeno. E para ambas as espécies, outros benefícios que eu vejo assim são o aumento, né, da massa fecal e da consistência das fezes, e essas fibras, como elas não são digeridas no trato gastrointestinal, elas vão auxiliar no movimento do bolo fecal pelo intestino. E também as fibras, além delas ter todo esse papel, né, elas são fortes aliadas no controle de patógenos. Como eu havia comentado na obesidade, né, ela também vai auxiliar na diabetes, porque a celulose ela atua no controle da glicemia
já que ela modifica o metabolismo de carboidratos e de lipídios. Tá. E, Angélica, qual que é o diferencial da MOB quanto à qualidade, né, das celuloses? Só eu esqueci de... Você fez uma pergunta, acho que eu não consegui te responder ela por inteiro, quando você me pergunta se os cães eles podem digerir a celulose, né? Isso. A celulose, na verdade, esse não é o propósito da celulose, que ela seja digerida, né? A gente espera que a celulose ela já vem sendo amplamente utilizada como fonte de fibra para dar volume, né, e consistência nas fezes, e também pela sua capacidade em absorver água. E essas propriedades, elas ajudam a manter os movimentos intestinais regulares do animal, com fezes bem formadas e que não são nem tão duras e nem tão soltas. E a celulose, ela por ser um polissacarídeo muito complexo, nenhum vertebrado é capaz de digerir essa celulose, né? A gente não tem as enzimas, tanto nós como cães e gatos, não temos as enzimas capazes de fazer essa digestão, que são as celulases, né? Alguns animais, por exemplo, vacas, ovelhas, as cabras, elas possuem bactérias que estão presentes no trato digestivo e que podem sim vir a digerir a celulose, mas não é o caso para cães e gatos, e nem para humanos. E além disso, a celulose, ela é um ingrediente capaz de auxiliar na formulação da ração, como eu havia comentado, sem ter esse acréscimo de calorias. E como curiosidade, alguns trabalhos vêm sendo feitos com formulação à base de celulose para leitões que estão no processo de desmame, devido a essa característica da celulose de dar consistência às fezes e também pela capacidade de absorver água, que é um problema para os leitões nesse período de desmame, fezes muito líquidas, né? Quando a gente começa a desmamar e a inserir alimento. Então, em alguns produtores já vem acrescentando um pouco de celulose nas rações para que a celulose possa absorver um pouco dessa água e também dar mais consistência às fezes e evitar esses problemas de diarreia nos galpões. Angélica, e quais são as recomendações do uso de fibras, né, para cães e gatos? Então, a nossa celulose, né, ela é comercializada sob o nome de Orofiber. Ela possui alto teor de fibra, cerca de 95%, advindos de madeiras e de reflorestamento, ou seja, trata-se de um produto processado com todo o cuidado, com toda a higiene, que é livre de micotoxinas ao longo de todo o processo de manufatura. É um ingrediente que possui certificação ISO 9001. A adição do Orofiber também aumenta o teor de fibra nas rações, sem comprometer o balanço nutricional ideal para as espécies. Além disso, o nosso produto também ele não causa alteração de cor, nem alteração de textura e nem sabor no produto final. E as recomendações no uso de fibra para cães e gatos, isso vai depender de diferentes fatores, né? Tanto durante a formulação, como, por exemplo, qual a idade do animal que está sendo formulado, para qual aquele alimento está sendo fabricado e também do formulador que está produzindo aquela formulação. Mas, assim, de modo geral, o NRC, ele não cita, o NRC, que é o guia, né, dos formuladores, ele não cita nenhuma recomendação sobre nível máximo, nível ótimo de inclusão de fibra. Ou então, quais seriam essas limitações, né, na inclusão de fibra nas rações. A maior parte dos alimentos comerciais apresentam um teor de fibra que compreende de 1 a 4% de matéria seca, com exceção dos produtos com finalidades terapêuticas, né, para cães obesos, para gatos com problemas de glicemia. Então, existem alguns estudos quanto à inclusão de celulose em dietas para cães obesos, que vai variar aí o nível de fibra de 10 a 20%, o que pode vir, sim, a aumentar o volume de fezes desses animais, mas não causa nenhuma irritação intestinal.
Mas contudo, eu reforço que isso vai depender muito da formulação, muito do formulador e para que tipo de animal essa formulação busca atender. E o uso desses produtos a longo prazo? A gente pode usar a celulose a longo prazo. Não existe nenhum estudo que diga que tem alguma contraindicação sobre o uso da celulose a longo prazo. Mas assim, tal como acontece com todo o conselho dietético, né, como eu falei anteriormente, é uma questão de quantidade certa e de equilíbrio certo. Então, não há problema em incluir a celulose como parte de uma dieta, desde que essa dieta esteja nutricionalmente completa e balanceada. Então, a gente não pode só considerar a quantidade de fibra que a celulose tem, a gente precisa considerar o nível de inclusão e a combinação dessa celulose com outras fontes de fibra. Por exemplo, como eu te dei o caso no meu trabalho de doutorado, que eu queria uma inclusão de fibra na minha dieta, mas eu precisava levar em consideração a quantidade de fibra que eu tinha no meu farelo de trigo, se as minhas fontes proteicas elas também possuem fibra e qual é essa quantidade. Então, todo aporte de fibra da minha ração precisa ser levado em consideração quando eu incluo a celulose. A celulose, ela normalmente, ela é adicionada na ração em baixas quantidades, mais ou menos 0,5%, 2%, às vezes 4%, né, em dietas para cães e gatos. Embora com alguns benefícios funcionais, por exemplo, no controle de bolas de pelo ou em níveis de dieta para animais obesos, a gente vai ter uma quantidade maior. Já vi trabalhos com 10, 15, 20% de quantidade de fibra sem nenhum prejuízo para o animal. E muitos estudos, eles mostram que os efeitos positivos na saúde intestinal e na microbiota intestinal em cães e gatos, como resultado do fornecimento de fontes de fibras solúveis, podem ser fermentados por bactérias no trato digestivo do animal, ou seja, eu posso incluir uma fibra insolúvel, como a celulose, e combinar essa fibra insolúvel com outras fibras solúveis. Ou seja, eu tenho a celulose, que é um ingrediente não fermentável, e eu posso combinar essa celulose com uma fibra solúvel, como, por exemplo, um prebiótico, um MOS, um FOS, para complementar essa inclusão de celulose. Então, a gente vai ter o uso de celulose, de fibras insolúveis para cães e gatos, mas também posso combinar essa celulose, essa fibra insolúvel com outras fibras solúveis para os animais de produção. Angélica, falamos bastante aqui sobre as fibras, né, de celulose, Uhum. né? A Minérios Ouro Branco, ela tem algum outro produto voltado para a nutrição animal? No momento, a MOB está em estudo e também firmando algumas parcerias para que a nossa empresa ela seja a referência em fibras de modo a atender todas as espécies animais, desde peixes, aves, cães e gatos, com fibras insolúveis e solúveis. Portanto, nos próximos meses vem coisa boa por aí. Mas, assim, além das fibras insolúveis, a MOB também possui o carbonato de cálcio, que é advindo de rochas calcárias, que pode ser de alta ou de média pureza, isso vai depender de acordo com a necessidade do produtor. E falando um pouco sobre o carbonato de cálcio, ele é muito utilizado para bovino, também utilizado em dietas para as aves, pela melhoria na qualidade do ovo e também na dureza da casca. Alguns estudos também preconizam a adição do carbonato de cálcio em dietas para cães, que o carbonato de cálcio, além de melhorar a qualidade e a consistência da ração, é um ingrediente que vai atuar estimulando o desenvolvimento ósseo do animal e também fortalece a dentição dos animais, né? Fonte de cálcio. E além do carbonato e da celulose, a gente também tem o caulim, que é um mineral argiloso, que já é um ingrediente extremamente consagrado, né, nas formulações de ração,
O caulin ele pode ser utilizado por todas as espécies animais e atuam, além de atuar como um aditivo tecnológico, o caulin ele também é um aditivo zootécnico, que atua no equilíbrio da microbiota, na melhoria da digestão e na absorção de nutrientes. Portanto, na nossa grade, a gente vai ter o carbonato de cálcio, o caulin e a celulose pura. Angélica, que serviços para o mercado? O que vocês oferecem também? A gente oferece também. A gente Ah, tem a equipe técnica, né? Nós contamos com uma equipe de vendas para atendimento imediato ao cliente. E sempre que for preciso elaborar um novo projeto, elaborar um novo produto ou colaboração tanto no uso dos nossos produtos quanto na formulação de uma nova dieta, a gente também tem a equipe técnica especializada nesse atendimento. Nós prestamos o serviço de visita técnica para acompanhamento do produtor ou da empresa que está trabalhando com os nossos produtos, e a gente também tem uma equipe de vendas que está recebendo treinamento quanto à utilização de cada um dos nossos produtos para que a gente possa ser mais efetivo, mais eficaz no atendimento ao nosso cliente. Angélica, agora eu quero falar um pouquinho sobre a FENAGRA, né? Nós estamos Uhum. aqui há poucos dias do evento, 2 anos sem evento, então a Sim. movimentação aqui está muito grande dos Uhum. expositores, o pessoal já também fazendo credenciamento para visitante e congressista, os congressos todos prontos. E vocês estarão lá com um stand, né, para atender toda a indústria pet food que vai em peso na feira. Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho aí da expectativa sua e da empresa. Olha, Daniel, a gente está bem feliz de participar da FENAGRA, viu? Casou muito a volta da FENAGRA presencial, né, com o lançamento do nosso produto, então a gente está bem feliz de participar. É a primeira vez que a gente participa, a gente vai estar lá todos os dias, atendendo todo mundo, tirando dúvidas. Eu vou estar presente todos os dias, todo o tempo. A gente também vai estar com a equipe de vendas, com os diretores. A gente está bem feliz de participar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por isso. É uma feira muito grande, se não me falha a memória, eu acho que é a maior feira, né? Nesse quesito de insumos agrícolas, então a gente está muito feliz de participar. Que bom. Queria lembrar a todos, né, que o evento dia 11 e 12 de maio, a FENAGRA, e os congressos já começam um dia antes, no dia 10, né? Então, acho que o congresso de aquacultura, o de nutrologia e o congresso de óleos e gorduras já começa no dia 10. O de pet Legal. food do CBNA já começa no dia 11, junto com a feira, que é a quarta e quinta-feira. Então, quem quiser saber mais informações, só entrar lá no site fenagra.com.br. E, Angélica, agora, para finalizar, eu sempre deixo um espaço em aberto. Às vezes eu não perguntei tudo, esqueci de perguntar alguma coisa, ou você queria passar uma mensagem aqui para todo mundo que está vendo a gente. Então, eu vou deixar esse espaço livre para você. Tá bom. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, a vocês por pararem e ouvirem um pouco sobre o que a MOB tem a oferecer para o mercado de insumos na alimentação animal. Convido vocês a entrarem no nosso site, né, o www.minériosouroBranco.com.br, conhecerem um pouco mais sobre a nossa empresa. Se ficou alguma dúvida, não deixem de entrar em contato conosco e com os nossos especialistas. E convido também, né, a vocês a visitarem o nosso stand, que vai estar pela primeira vez na FENAGRA, finalmente em caráter presencial, né, Daniel? Graças a E, Deus. e agradeço também ao time da MOB, aos meus gestores, o Rodrigo Meiras e o José Carlos Bartoli, que me deram essa oportunidade para falar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, Daniel, como sempre. Conte sempre com a nossa empresa. Nos colocamos à disposição para palestrar, para a divulgação de artigos técnicos, para que a gente possa, né, de alguma forma, contribuir com os esclarecimentos das formulações para rações animal. Muito obrigada, viu, Daniel? Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço, Angélica, foi muito bom esse bate-papo. Mais para frente a gente marca outro, até para você contar as novidades aí que Obrigada. você tem da empresa, né, de novos lançamentos, novos produtos.
E gostaria de agradecer a todos que estão aí vendo a gente, assistindo, e dizer que não esqueça de curtir a gente aqui nas redes sociais, para acompanhar as notícias aí em tempo real. E será um prazer encontrar todos pessoalmente, né, na FENAGRA, depois de tanto tempo. E por enquanto é isso, gente. Na próxima semana estamos de volta aí com mais um Talk FENAGRA com todas as informações do nosso mercado. Angélica, um abraço e a todos um grande abraço. Tchau, tchau, Daniel. Obrigada, gente.